Boa noite, eu me chamo Maria Júlia, sou do 7º semestre. Eu vou começar apresentando já. Nosso principal objetivo era tornar o bairro mais funcional, para que a prefeitura, a Sabesp, pudesse entrar no bairro, né? Atualmente eles não conseguem entrar porque é uma área ilegal, então a gente queria trazer uma infraestrutura maior para tornar essa área legal. A primeira coisa que a gente fez foi uma requalificação do acesso principal do bairro, tanto nos dois sentidos, né? Acesso para o carro entrar, e a gente também desenvolveu um ponto de bicicletário, ponto de ônibus, para que a pessoa pudesse, por exemplo, pegar uma bicicleta aqui no final do bairro, deixar a bicicleta aqui, pegar o ônibus e ir trabalhar, para facilitar essa mobilidade. Aí a gente conseguiu reestruturar todas as vias de modo que fosse implementado calçada, ciclovia, mão dupla e calçada do outro lado. Tudo isso, a gente tomou um pouco dos lotes, né? Alguns lotes eles teriam que liberar o acesso para melhorar, para ser benéfico para o bairro como um todo, né? A principal rua que sofreu mais com isso, a gente representou aqui na maquete, que na verdade algumas casas terão que ser deslocadas, porque o acesso da via ia tomar conta. Foram só 5 residências, foi bem pouco esse cálculo, e a Ludmila depois vai explicar melhor como que a gente propôs uma alternativa para as pessoas que vão ficar sem moradia. Na nossa visita no bairro, a gente reparou que tinham muitas poças de água nas ruas, então a nossa proposta para resolver essa questão da drenagem elevar o nível do leito carroçável e construir as vias e sarjetas para melhorar o sistema de drenagem do local. Em decorrência dessa intervenção, vai ser necessário elevar o piso interno das casas construídas em aproximadamente 20 centímetros. Então a gente propõe que esse nível seja elevado com placas de isopor EPS de alta densidade, que é um material de peso baixo, então não vai gerar sobrecarga na estrutura, alta resistência, baixo custo e que vai permitir a rapidez na construção das obras. Nosso principal objetivo era tornar o bairro mais funcional. Em relação ao modelo híbrido que a gente propôs alguns pontos estratégicos, mas eles podem ser realocados, porque na verdade essa é a facilidade desse modelo. Como a gente não queria ocupar áreas que atualmente são de arborização, a gente não queria ter esse desmatamento, a gente não queria uma construção realmente, uma alvenaria. Então, esse modelo, ele tem essa possibilidade de você conseguir montar em locais que às vezes já tem aquela disponibilidade ali, uma calçada mais larga, locais até próximo do trailer ali que já existe de saúde. Inclusive, a gente propôs algumas ideias para utilizar. Então, por exemplo, aqui, que é onde atualmente é o trailer de saúde, a gente propôs que tivesse um outro que fosse menor, no mesmo tamanho do trailer, que fosse até para uma questão de palestras de temas ambientais, de empreendedorismo, para ajudar a população. A gente propôs também uma creche, porque a gente conversou com uma moradora, ela falou que os adolescentes, as crianças têm esse acesso, mas que para as mães que têm filhos pequenos fica mais difícil. Então, também uma creche, um centro comunitário para discutir as questões da população, para propor melhorias entre eles. Então, é uma coisa que dá para você montar de acordo com a sua ideia. Só para explicar que esse móvel ele é encaixável e ele é desmontável, então você consegue colocar uma parede, tirar uma parede, e você consegue deixar ele do tamanho que você quiser, uma modulação de 5%. Só para complementar, inclusive, esse módulo que seria usado pelas pessoas que estariam sem casas até a nova construção ser feita. E para complementar, a gente fez um deck aqui no final para os pescadores, porque a gente na visita viu que o acesso deles é bem precário, e daí a gente criou isso também com um ponto para colocar equipamentos de barco, pesca, enfim, e também para ser uma base
de visitas, de turismo ecológico, né, podendo utilizar o deck como para a comunidade como um todo, para assembleias e o que fosse, e também como um acesso para o lixo, retirada de lixo. A gente propôs isso por via marítima, é uma coisa que já acontece na Ilha de Ana, atualmente em Santos. Isso funciona. Eu acho que diminuiria consideravelmente o volume de lixo ali que eles precisam tirar também. Uma outra coisa também relacionada ao lixo é que a gente propôs, talvez até perto desse trailer de questões ambientais, que tivesse uma horta comunitária. Então, às vezes pode até ser ensinado de uma compostagem caseira, uma coisa menor, que pudesse ser usada ali. Então, aquela horta pode ser usada para as pessoas, tanto de uso pessoal quanto para venda e aí também para a questão do empreendedorismo. Então, tem toda essa questão que a gente pensou na questão de democracia participativa. Então, seria as pessoas ajudarem e conseguir falar para os órgãos maiores que agora que elas já fizeram a parte dela, elas também precisam de uma outra ajuda. 5h57.